Olá, meus queridos, boa tarde. E assim nós estamos iniciando mais uma aula de português, certo? Na semana passada, pessoal, nós já estivemos concluindo o nosso módulo 1, estivemos fazendo todas as correções necessárias, todas as resoluções, e hoje a gente vai para uma revisãozinha de português, tá certo? Essa revisão é baseada nos conteúdos que serão cobrados no trabalho que vocês irão fazer. Certo? Que vocês já receberam os horários, o cronograma direitinho, os conteúdos, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, vai vir aqui os gêneros textuais que serão cobrados, que serão apenas as crônicas argumentativas e o abaixo-assinado. Então vamos lá. O que são crônicas argumentativas? Elas apresentam a opinião do autor em relação ao fato do cotidiano socialmente relevante, levando o leitor a refletir sobre o assunto, certo? Então, as crônicas, no geral, elas vão tratar dessas temáticas do dia a dia, né? Do nosso dia a dia. Então, assim, essas crônicas argumentativas, como o próprio nome já diz, né? Além dela apresentar fatos do cotidiano, elas vão trazer argumentos, que a gente posteriormente vai estar vendo, né? Os argumentos, os contra-argumentos, o significado de cada uma. Ok? Então, as crônicas argumentativas, ela tem um objetivo principal, que é o quê? Levar o leitor a refletir sobre o assunto que está sendo tratado, que está sendo abordado naquele texto, certo? Então, esse é o conceito geral das crônicas argumentativas. Elas vão trazer argumento, fazendo com que o leitor ele venha a refletir sobre aquele assunto. Aí nós temos também, pessoal, o abaixo-assinado, né? Que todo mundo já ouviu falar. Acredito que em um determinado momento da vida de vocês, estudantil, vocês já devem ter feito um abaixo-assinado, ouviu alguém falando sobre isso, certo? Pedindo para que alguém assine um determinado documento, para que sirva, né? Porque ele só vai ser validado, só vai servir se ele for assinado, certo? Se tiver a assinatura das pessoas. Então vamos lá, é um gênero predominantemente argumentativo, é lógico que em um abaixo-assinado você vai ter que ter argumentos para convencer, né, o público, as pessoas a assinarem aquele documento, certo? Então ele é predominantemente argumentativo, cujo objetivo é o quê? É reivindicar e defender os interesses de um determinado grupo, sendo um documento de caráter público. Para que seja válido, como eu já falei, torna-se necessário que os leitores assinem. Então, por exemplo, eu estou defendendo algo, eu quero que algo se realize, por exemplo, na nossa comunidade, né? Por exemplo, a construção de uma creche. E aí eu vou fazer aquele abaixo-assinado, vou tentar convencer as pessoas de que aquilo realmente é importante, vou tentar convencê-las da necessidade de se ter uma creche na nossa comunidade. Certo? Então, é esse o objetivo de um abaixo-assinado, ok? Por isso que ele está relacionado com a questão da argumentação, porque eu vou ter que ter um papo, né? Uma conversa muito boa, vou ter que ter argumentos para fazer com que as pessoas assinem, certo? Aquele documento. Aí vamos lá, para os argumentos e os contra-argumentos. O que são os argumentos? São um conjunto de fundamentos empregados com o objetivo de persuadir o leitor. Então, é de conquistar o leitor, fazer com que o leitor perceba que aquilo que eu estou falando é o correto, certo? Fazer com que ele, muitas das vezes, até mude a sua opinião, porque conseguiu convencer, certo? Então, são os argumentos que nós utilizamos para tentar persuadir o leitor, fazer com que ele venha para o nosso lado. Já os contra-argumentos vai ser tudo aquilo que eu vou falar para tentar invalidar os argumentos que foram falados, ou seja, mostrar as questões negativas sobre aqueles argumentos, certo? Então, consiste em apresentar um argumento contrário e rebatê-lo de modo a invalidá-lo. Então, esses contra-argumentos têm que ser, olha, daquele jeito, certo? Como, por exemplo, no debate que nós fizemos em sala, vocês estão lembrados? Vocês traziam os argumentos de vocês sobre um determinado contexto, um determinado assunto, e aí o outro grupo ia tentar rebatê-los, certo? Mostrar que não é realmente assim, não é daquela forma, certo? Então, é mais ou menos isso, é basicamente isso. Agora, nós vamos para a parte da
gramática, certo? Aí na parte da gramática, nós temos o período composto por subordinação e orações subordinadas, certo? Então vamos lá. O que é um período composto por subordinação? É um período cujas orações mantêm uma relação de dependência e são ligadas por um termo de ligação, que pode ser a conjunção, que a gente vai chamar de conjunção integrante, ok? Então, nesse período, há uma oração principal e ou pode haver até mais orações que serão chamadas de subordinadas. Por quê? Porque vai ter uma principal primeiro. Então, elas vão exercer a função de subordinadas, uma subordinação. Aí nós temos aí um exemplo. Nós não percebemos que os celulares podem prejudicar as relações pessoais. Aí vamos lá, ó. A oração principal vai ser qual? Nós não percebemos. Esse que aí, ele está servindo para ligar as duas orações, né? A principal e a subordinada, que é a conjunção integrante que os celulares podem prejudicar as relações pessoais. Então, a oração subordinada vai ser que os celulares podem prejudicar as relações pessoais, ok? Por quê? Porque essa oração subordinada, ela depende da oração principal. Então, ela vai ser subordinada e nós não percebemos, vai ser a oração principal, ok? Os 3 tipos, pessoal, de orações subordinadas, nós vamos ter 3. Nós vamos ter as orações subordinadas substantivas, as adjetivas e as adverbiais, certo? Mas a que nós estaremos estudando será a primeira, que são as orações subordinadas substantivas. Aí vamos lá. As orações subordinadas substantivas, como o próprio nome já nos remete, né? Elas atuam como substantivo. Ela complementa o sentido da oração principal, ela vai servir como um complemento da oração principal, e ela pode exercer as funções sintáticas de sujeito, aí nós vamos ter as classificações de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de predicativo e sujeito, complemento nominal e, por fim, aposto. E, geralmente, elas são introduzidas pelas conjunçõezinhas integrantes, ó, que e se, né? Que e se. Aí, vamos lá, para as classificações agora. Aí, um exemplozinho antes, olha. Pesquisadores não sabem se os números são confiáveis. Nós temos a oração principal, que é os pesquisadores não sabem. O se, que vai estar ligando a oração principal à oração subordinada. E a conjunçãozinha, né, ó, se, bem no meio, ligando as duas. A oração principal e a oração subordinada, ok? Vamos lá. Aí nós vamos para a classificação agora, ó. Primeiro a subjetiva, que é aquela que exerce função de sujeito do verbo da oração principal. Aí vamos ver a oração principal, ó. Convém, o verbo aí, né? Convém estudar, mas para a prova, a oração principal, convém. E o restante vai ser o quê? A oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por quê? Porque ela está exercendo função de sujeito do verbo da oração principal, que é quem? Convém, certo? Aí vamos para a objetiva direta. Como o próprio nome já nos remete, ela exerce função de objeto direto do verbo da oração principal. Aí nós temos o exemplo, ó. Todos querem que você tenha sucesso profissional. Aí nós temos a oração principal, ó, com o verbo transitivo direto, né? Todos querem que você tenha sucesso profissional. Vai ser a oração subordinada substantiva objetiva direta, porque ela está exercendo a função de objeto direto do verbo da oração principal, certo? Olha lá o verbo, ó, querem, querer, né? Então, uma observaçãozinha, o objeto direto completa o sentido de um verbo transitivo direto, como a gente já viu, né, nas nossas aulas anteriores. Aí nós temos a objetiva, viu, pessoal? Olhem aí, me corrijam, a objetiva indireta.
o objeto indireto do verbo da oração, certo? Essa daí, pessoal, ela funciona como objeto indireto do verbo da oração principal, tá certo? Se vocês quiserem dar uma observadazinha no livro de vocês, lá na página 85, certo? Tem bem detalhadozinho. Ficou faltando uma partezinha. Aí o precisamos é a oração principal, de que as pessoas se conscientizem sobre o tráfico de animais. Aí nós temos aí o objeto indireto, né? E temos uma oração subordinada substantiva indireta, ok? Aí vamos para a completiva nominal. Ela atua como complemento de um nome, que esse pode ser classificado como substantivo, adjetivo ou advérbio. No caso aí nós temos o substantivo, né? Ó, os pesquisadores tinham interesse em descobrir as espécies ameaçadas. Nós temos a oração principal, até interesse, e o restante vai ser a oração subordinada substantiva completiva nominal. Aí nós temos a predicativa, que exerce a função de predicativo do sujeito da oração principal. Aí nós temos aí a oração principal, ó, o desejo dos pesquisadores é a oração principal, certo? Nós temos o sujeito aí na oração principal e temos o predicativo do sujeito, que os resultados não fossem negativos. Então, essa outra partezinha vai ser a oração subordinada substantiva predicativa. E temos, por fim, a apositiva, olha só, que funciona como aposto da oração principal. Geralmente é precedida por 2 pontos. E às vezes também, pessoal, pode acontecer dela vir precedida entre vírgulas, certo? Nesse exemplo aí, ela vem precedida entre os 2 pontos, ó. O diretor da ONG pediu o seguinte, 2 pontos, que todos se empenhassem na luta, ok? Aí nós temos a oração principal, o seguinte exercendo função de substantivo, e nós temos o aposto, ok? Então, oração subordinada substantiva apositiva. Certo? Então, aí finalizando esse slidezinho bem resumido sobre esse assunto, ok?